Então, temos que nos precaver de algumas coisas. Aleluia. E a palavra do Senhor, culto de varões, eu orando a Deus, e Deus bradou dentro do meu coração, dentro da minha vida, dentro do meu ser, a comparação de dois homens. Nós vamos ver que para entendermos esse capítulo 16, nós precisamos voltar um pouco no capítulo 13, aonde nós vamos ver quem? Saul entrando em cena. Nós lemos a unção de Davi. Davi não estava no local. Deus dá ordem para que Samuel o mande chamar, e assim o faz. Mas nós vamos ver também no versículo 13 e no 14. No 13, o Espírito Santo de Deus, ele se apodera de Davi, e no 14, ele sai de Saul. Nós vamos mencionar dois homens. Aleluia. O primeiro, lá no capítulo 13, começa a ter o seu declínio. Não espera o que deveria esperar. Não aguarda o momento que deveria aguardar. Não descansa no Senhor. Porque quando temos uma ordem do Senhor, nós temos o quê? Que confiar. Quando nós não confiamos no Senhor, não descansamos. E começamos a fazer o quê? Tomar atitudes que não convêm com o Senhor, e começamos a desagradar. Porque agimos no contrapão, tomamos decisões precipitadas, não aguardando o Senhor. Ele faz o quê? Faz o que não devia fazer. Samuel não tinha chego ainda, e ele vai fazer o quê? Ofertar. Ele não poderia. Não era da tua partitura fazer isso. Mas o que ele faz? A palavra vai mencionar para nós que ele teve anseio, mas não pelo Senhor, mas sim o desespero. E começamos a ver que o desespero é a falta de confiança no Senhor. Ficamos confusos, nos confundimos, começamos a tomar atitudes que não agradam. Porque o crente, ele sabe quem reina na vida dele. O cristão, ele sabe quem está no controle da vida dele. Porque se Deus ele falou, é igual aconteceu com Abraão. Sobe para sacrificar o menino. No momento que ele levanta o cutelo, o anjo aparece e fala: não faça as mãos ao menino. O que é isso? Tempo certo de Deus, momento certo de Deus. Tem alguns teólogos que dizem que quando Abraão ele estava subindo e confiando no Senhor, o Senhor já estava preparando um cordeiro ou um carneiro, dependendo da tradução, do outro lado. É o que? Cada passo depositando a confiança em Deus. Cada passo depositando a confiança em Deus. Você fazendo isso, você já está declarando o que? Eu confio naquele que me chamou. Eu confio naquele que rege a minha vida. Porque rege a minha vida. Eu estou autodeclarando. Eu não estou no controle da minha vida, mas tem um ser que está no controle da minha vida. E ele vive, ele reina eternamente. Quem é este? O nosso Senhor Jesus. Aleluia. E olha para você ver. No versículo 8 do capítulo 13, vai mostrar para nós esse desespero. Não mostrou confiança em Deus. Aleluia. Só que no versículo 11 do capítulo 13, nós vamos ver ele entrando em aflição, porque o povo começa a se afastar. Aí você começa a entender. Você está procurando a aprovação de quem? Quem falou que era para aguardar? Não foi o Senhor. Quem falou que era para esperar? Não foi o Senhor. Se o povo está indo, deixa ir. Porque quem chamou, quem separou e quem ordenou é o Senhor teu Deus. Então Ele é fiel para estar contigo. Quem mais vale a presença? O Deus Todo-Poderoso contigo, ou a influência da humanidade ou do ímpio
pelo homem, que só pode matar a carne e mais nada? Ou estamos procurando a aprovação de Deus, aquele que é realmente o Todo-Poderoso? Porque quando a palavra vai mencionar todo, nós estamos vendo que ele já está colocando os outros deuses que foram criados por mãos humanas abaixo. Eu sou tudo, igual a mim não há, acima de mim muito menos. Eu sou. Está falando de excelência, soberania. Ele está falando que não há outro. Quando ele se apresenta a Moisés, eu sou. Ele está falando de soberania. Não há outro. Não há outro. E muitas das vezes nós queremos encontrar outro. Por quê? Porque muitas das vezes esse outro vai saciar o quê? Os nossos desejos carnais. Mas Deus, Ele nos chama para quê? Separação. Você vai aprender que no Evangelho Ele não vai exigir muito de você, Ele vai exigir tudo. Porém o Senhor também garante tudo na vida do crente, na vida do cristão. Ele vai sustentar, Ele é fiel, Ele vai te ajudar nos momentos de aflições. É Ele. Não espera a aprovação. Olha o terceiro erro de Samuel neste capítulo: temeu os inimigos. Lá no versículo 11 também. E quantos hoje não se posicionam mais porque não quer enfrentar o levante do inferno? Quantos? Mas você começa a entender que quando Deus Ele te levanta, Ele te capacita, te unge, te separa e dá uma ordem para você, Ele já decretou a vitória. Por que eu vou me abater? Por que eu vou retroceder? Estávamos falando aqui de um jovem, um presbítero Eliel, uma porta imensa que Deus tinha para ele. O que nós temos que fazer? Continuar orando. É uma alma de excelência na presença do Senhor. Sim, é importante orar. Mas quantos não entram mais numa batalha de um outro irmão? Por quê? Eu vou enfrentar a fúria do inimigo. E muitos não querem mais se dispor. Só que é o seguinte: quando você entra numa guerra, numa peleja, você vai entender que você serve o Senhor dos exércitos. Toda a estratégia é dele, todo o poderio é dele. Um Senhor dos exércitos que não conhece o que? Derrota, derrota. Ele não conhece o que? Derrota, derrota. Então se ele chamou o que? Espere. Nada da raça. Olha para você ver os 3 erros. Se desespera. Não tinha confiança no Senhor. Estava esperando a aprovação dos homens. Viu que os homens estavam se apartando dele. Vão acelerar esse processo. A presença do Senhor é um passo de cada vez. É de glória em glória. Amadurecendo, se revestindo, se fortalecendo na presença do Senhor. Não tente pular os estágios da sua vida. Porque nós vamos entender nesta mensagem que até mesmo a aflição, ela nos proporciona a seguir em frente e a enfrentar desafios maiores. Se eu hoje procuro fugir da aflição ou do que está acontecendo na minha vida, eu não vou ter estrutura para enfrentar o que está por vir. Então você vai entender hoje que o que você está vivendo, você vai entender também igual Paulo. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1: as minhas coisas, humilhações, lesões, contribuiu para quê? Para que o Evangelho seja propagado. Então Paulo ele vai deixar algo claro para nós: não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo. Não importa o cenário da tua vida, o
para os meus rebanhos. Olha, Abraão não estava preocupado com o lugar, ele estava preocupado somente com a presença de Deus. Ele sabia que se ele estivesse lá, naquele lugar alto, cheio de pedras, não importa o ambiente, importa a presença da Deus. E esta excelência está se perdendo. Este anseio de ter o desejo de estar na presença do Senhor está se perdendo. Porque eu estou mais preocupado com a minha vida cotidiana fora do que alimentar a minha alma e o meu espírito na presença do Senhor. Eu estou mais preocupado com os afazeres que me rodeiam do que estar na casa do Senhor. Ouvimos esta noite aqui, não importa se é culto de varões, não importa se é culto das crianças, o círculo de oração, que importa que eu vou para a casa do Senhor adorar o único que é digno de ser adorado. É isso que importa. Para onde tu vai? Para a casa do Senhor. Qual é a maior alegria do crente? Ir para a casa do Senhor, porque encontra refrigério, encontra vida na presença do Senhor e sai renovado, sai restaurado, sai preenchido. Para quê? Para enfrentar as aflições. O que você deseja? O que? Aleluia! E para, pastor, nos deu até as 9, então vamos cumprir isso. Aleluia! No capítulo 15, no 14, vamos ver a vitória de Jonatas, seu filho, contra os filisteus. Mas nós estamos focando no teu pai, as atitudes, a conduta. E você vai ver no versículo, no capítulo 13, que mesmo ele errando, o profeta o exortando, ele não se redimiu, ele não pediu perdão. O crente, alguns que dizem ser crente, está vivendo como se nada tivesse acontecido. Ele vai errando, vai pecando. Meu pastor não está vindo, a minha liderança não está vindo, mas nós servimos um Senhor que nada passa desapercebido aos olhos dele, e tudo vê, tudo contempla. Ele contempla os erros, mas também contempla as nossas necessidades. Então isto não vai trazer só penalização para aqueles que não são retos, mas traz bênção para nós também. Mesmo com a exortação do profeta, ele não se redimiu. Duro demais. Só pensou na guerra, só pensou na luta. Não se desespere em meio à aflição. Não perca o alvo, como diz Paulo. Eu sigo para frente, eu tenho um alvo. As coisas que passaram ficaram para trás. Eu sei quem me chamou, eu sei quem está me esperando. Eu tenho algo, objetivo. Eu não vivo sem propósito. Eu tenho propósito debaixo das mãos do Senhor. E quem tem propósito sabe quem o separou, sabe quem o escolheu, sabe quem o capacitou para quê? Guerrear, marchar, não é retroceder. O crente, ele foi chamado para quê? Marchar. E é para frente, não é para trás. Ainda dá tempo. Não faça igual Saulo. Finalizando no capítulo 13. Se você errou, tem o Senhor Jesus que derramou o teu sangue puro pela nossa. Aleluia. Não pequeis, mas se pecais, tem um advogado. Nós vamos aprendendo que são escolhas. O errar é escolha, permanecer no erro também é escolha. São escolhas que fazemos. Aí você vai ver Josué falando assim lá no final do seu livro: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha.
purificado realmente é no sangue do Cordeiro. O capítulo 15, para nós seguirmos, ele continua o que? Errando. Deus dá uma ordem. Tudo que tem naquela cidade, os amalequitas, destrói tudo. Samuel enche, escuta os animais. Ele pergunta: fizeste o que o Senhor Deus ordenou? Fiz. Dentro da mentira. Fiz. Mas o que é isso que eu estou escutando? E ele é arrependido mais uma vez. Só que nessa questão, nós vamos ver que mesmo ele errando, ele pede perdão e reconhece o seu erro 3 vezes. No versículo 24, versículo 25, versículo 1, capítulo 15. Dessa vez ele reconhece. Mas ele, só que não é sincero. Porque lá no versículo 30, nós vamos fazer menção dele, diz assim, ó: disse então, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos, do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor. Aquilo ali é interessante, teu Deus. Você vê que ele já não se importava mais com a presença. Você vê que ele estava, o pedido de perdão e o reconhecimento que ele tem com os pastores não é algo sincero de reconhecimento para alcançar a misericórdia, é a graça do Senhor e o perdão. Não, pequei, honra-me, porém agora diante dos céus. Ele só está preocupado com a honra dele. Ele só está preocupado com a conduta dele perante os homens, mas perante Deus e perante o Senhor. E isso daqui é perigoso para adorar o Senhor. Meu Deus, não. Eu quero mostrar para o povo que vamos adorar junto, que a presença do profeta simbolizava a presença de Deus. Meu Deus, já está mostrando que não tem mais comunhão, não tem mais prazer na presença, não tem mais o anseio de sentir o que? A presença de Deus. Já não tem mais o que? Aliança. E você vai ver que no capítulo 13, Deus já tinha dado ordem no que? Passei o reino, estou buscando agora segundo o meu coração. Aleluia. No capítulo 15, ele rasga as vestes do profeta. E ele fala: do mesmo jeito que tu rasgaste, o Senhor rasgaste agora por mim. Só que o rasgar, teólogo Mundi, ele vai dizer assim: não é algo simples de rasgar, literalmente, é quebra de aliança com Deus. Não tinha mais aliança com o Senhor. Aquele rasgar, está falando, rasgar o reino, está falando assim: eu não tenho mais comunhão com você. Quebra de aliança, quebra de comunhão. Eu estou preferindo o que? Honras terrenas do que honras do Senhor. Aí você começa a entender a presença do Senhor, que vale mais eu ter a presença de Deus do que a honra de homens. Porque Moisés, quando o Senhor fala para ele: eu não vou mais com este povo, vai longe a tua frente, ele fala: ah, Senhor, não, se não for a tua presença, não nos faça sair daqui.
varões, eu não vou. No culto de varões de pregar, só tinha varões, literalmente. Tinha uma irmã, que Deus abençoe as irmãs que estão aqui hoje, acompanhando seus maridos, aleluia. Tinha. E o propósito não é alguém estar na direção, é quem vai falar hoje, que é Deus. Aleluia. Não é quem vai pregar, não é quem vai conduzir, não é quem vai tocar, é quem vai estar na terra aqui, na casa, que é o Senhor teu Deus. Não é quem vai estar anunciando as boas novas, é aquele que é as boas novas, aquele que transforma, liberta, batiza, coloca aquele que é indigno numa posição digna. Aí você vai ver o injusto pelo justo, porque o homem não era capaz. Aleluia. Ele reconhece 3 vezes, só que ele não está preocupado com as coisas de Deus, está preocupado somente com a honra que você ganha dos homens. E o versículo que nós lemos é para Davi. Estava apacentando as ovelhas. Lá no Anônimo, ninguém está vendo, ninguém está presenciando, mas aquele que tudo vê está. Deixa lá. Se chegou o momento, esses dias eu escutei uma ministração que eu achei interessante. Isso aconteceu com Paulo também, quando o Barnabé vai buscar Tarso, em Tarso. Quando Deus resolve te tirar da cadeia e te honrar, não tem mar para vir, não tem vento contra, não tem inferno que se levante. Quem ordenou fugir foi Deus, então Ele vai cumprir, porque foi Ele que ordenou. A ordem é dele. Quem pode revogar a ordem do Deus Todo-Poderoso? Da mandarra se criou a mandarra. Mas antes da unção estava na frente, lavando as tuas vidas. Você já começa a ver a diferença. Ele estava cuidando daquilo que nem aquele era do Pai. Não aceitou o Senhor daquele que ama as coisas do Pai. Se você ama as coisas do Pai Celestial, tudo que vier às tuas mãos, faça com excelência. Porque é pequeno, não importa, faça com excelência. Não importa, porque Ele está vendo. Para você pensar, para sentar animais, às vezes ficava dias, semanas fora. Ali ele poderia estar cheirando mal com as fezes dos animais, longe da sua casa. Alguns vão dizer que era de 12 a 15 anos quando foi ungido. Agora isso vai para os juniores, jovens e pré-adolescentes. Não tem idade para ser filho, para assumir responsabilidades. Não tem idade para você assumir um compromisso com o Senhor. O que você quer? Ser honrado por Deus? Se posicione na presença e apague o mundo. Quando chamar, ninguém senta. Passaram-se os 10. Ele vai dizer assim para Samuel: não olhe somente por fora, eu olho por dentro. Não são esses. E ele pergunta o que nós chegamos. Ele pergunta: acabaram os teus filhos? Ah, não! Que é o menor. Está apacentando. Está cuidando daquilo que é meu. Está zelando por aquilo que é meu. Ninguém está vendo, mas está sendo fiel. Ninguém está vendo, mas está sendo fiel. Está lá no anonimato, sendo o quê? Fiel. Porque quando nós somos fiéis, o Senhor também é fiel para conosco. Aleluia. Quando eu chamar, foi ungido. O que aconteceu agora? Voltou para você. Não subiu para a cabeça dele. Não subiu.
não se exaltou. Nós vamos ver para frente, depois que ele vai até onde? Levar alimento para os teus irmãos. Foi servir, continuou servindo. Agora para pensar, se ele não estivesse sendo fiel no anonimato, não estava mostrando nada para o homem, estava mostrando para Deus, porque aquele que tenta, igual Saul, mostrar para o homem, nada a ver com Deus, nada a ver com Deus, mas ele estava lá no anonimato, honrando, sendo zeloso. Aí você pensa, lá no anonimato, honrando, coração se entregando aquilo que propôs de fazer. Deus o chama, o unge. Só que lá ele teve experiência para derrotar o Lúcio. Foi lá. Ninguém viu aquela luta, mas o Senhor viu. Ninguém viu as tuas lágrimas lá quando o Evangelho diz: fecha a porta do teu aposento, entra, ora em oculto, porque o Pai, o Senhor, está em oculto, contemplando o que? As guerras e a luta lá no anonimato vai trazer o que? Vitórias, vitórias, vitórias para o povo do Senhor. Aí você vai ver, se não fosse aquele rebanho, não existiria o leão e o urso. Se não fosse a vitória sobre o urso e o leão, não teria a vitória sobre Golias. Se não tivesse a vitória sobre Golias, não teria a inveja de Saul. Se não tivesse a inveja de Saul, não tinha a caverna de Adulão. Se não tivesse a caverna de Adulão, ele não seria honrado. Por quê? Caverna de Adulão, vamos entender o seguinte: para muitos é lugar de humilhação. Por quê? Lá havia homens que não tinham caráter. A pior da sociedade, a escória, vamos colocar assim. Escória, você sabe. Eita, aleluia. Estava lá. Mas Davi foi se esconder lá. Mas aonde para o homem é lugar de esconderijo, Adulão, traduzindo, é refúgio. A caverna que aqueles homens estavam, para Davi serviu do que? Refúgio. Não é lugar para se esconder. Não foi lugar de refúgio. Porque o improvável que era aquele povo que estava lá, aqueles homens que estavam lá, saiu um exército de excelência daquele lugar. Então você começa a administrar aquilo que é pequeno. Como você quer tomar posse de uma coisa grande, se você não tem experiência no pequeno, no anonimato? Lugar de refúgio é lugar preparado pelo Senhor de refúgio. Porque tem momentos na nossa vida da aflição, o Senhor vem com refrigério sobre a nossa vida. Para quê? Para continuar a baixar. É isso que nós começamos a dizer no começo. É o que? Marchando. Refrigério do Senhor, refúgio do Senhor. É um momento. Só que ali para muitos seria o lugar que ele nunca mais sairia. Saiu não. Se tivesse falado, vou passar da mão, não teria tido a experiência de matar o urso, não teria capacidade, vamos falar agora desta maneira, para derrotar o gigante, não teria ocasionado a inveja de Saul, não teria se escondido na caverna de Adulão. Quem seria Davi? Mas o que ele preferiu? Eu estou no anonimato, mas eu vou servir. Ninguém está me vendo, mas eu vou continuar servindo. Vai chegar o teu momento que o Senhor, como eu já disse, vai te tirar do anonimato e vai te colocar numa grande obra, porque Ele te fez a promessa. Então viva os momentos que está acontecendo, os estágios da tua vida. Não tente burlar o que está acontecendo. Não tente, tome a tua cruz e carrega ela mesmo. Não, eu vou dar um jeitinho. Deus não precisa do nosso jeitinho. Deus precisa o quê? Que nós venhamos ter comunhão com Ele. É comunhão.
Só que nós vamos ver que Davi também era. Ainda no Salmo 51, vai falar para nós que ele diz assim: pode tirar tudo de mim, tudo, mas não tira a tua presença. Saul, a primeira questão, não reconheceu. Na segunda, era só da boca por fora, não tinha sinceridade. Davi também errou, só que a conduta dele é diferente. Ele não estava preocupado com os pertences, com o trono, com as vestes reais, com a coroa, porque quem proporcionou tudo isso para ele foi o Senhor. Se ele não tivesse a presença, o resto não teria valor para ele, porque ele sabe quem o colocou e quem o condicionou naquela posição. Saul, a diferença dele está falando: eu pequei, mas ainda tenho as vestes reais, eu tenho a coroa, tenho o trono, ainda tenho o reino. Davi me fala diferente: eu não quero saber disso tudo, eu só não quero perder a tua presença, Senhor. O mais valioso para este homem. Você vê que a Bíblia é magnífica, ela não esconde o erro de nenhum, mas ela nos proporciona entender qual é o meu posicionamento. Aleluia. Isto, culto de varões, mas serve para todos nós. Me posiciono. O que é isso? Libertinagem. Pecar conscientemente, sabendo que depois pode pedir perdão a Deus. O que é ser liberto? Estar debaixo do sangue. Por quê? Porque a nossa vida, ela foi selada. E se temos este selo, nós vamos entender que temos um Senhor, meu pastor. Se nós temos um Senhor, começamos o quê? A analisar. Se eu tenho um Senhor, eu sou protegido, eu sou alimentado, eu sou guardado, eu sou amparado. E o que? Se eu me machucar, eu tenho o bálsamo do Senhor sobre a minha vida para sarar as minhas feridas. É por isso que Davi, ele não queria abrir mão da presença do Senhor. Sem a presença, isso para mim não vale nada, mas com a presença eu posso até perder tudo isso, mas eu sei para onde eu vou. Eu sei que o Senhor, igual Paulo, eu sei quem está me esperando. Não dá assim, posicionamento. Eu me posiciono. Ele foi confrontado pelo pecado, mas mesmo assim ele reconheceu. Por isso que ele também escreve o Salmo 52. Pode me tirar tudo, Senhor, ele não tira a tua presença. O que é de mais importante para nós é a presença do Senhor. O que é de mais importante para nós é a presença do Senhor. Se não for deste jeito, você está perdendo. Não entre mais por estas portas simplesmente por entrar. Não. Alegrei-me quando o Senhor. Vamos à casa do Senhor para aqui adorar, exaltar, engrandecer, sentir a presença. Aleluia. Esta é a diferença entre os dois homens. Um querendo levar as honras humanas, e o outro, depois do pecado, querer ainda a presença de Deus. Eu troco tudo pela presença de Deus. Tudo. Aí você começa a ver, está chovendo hoje, vou tirar meu carro para ir no culto, não vai molhar não. Acabei de comprar meu sapato, você já não. Mas quem renova se eu for no banco da mão?
salmista diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Porque pensa numa aflição que esse homem estava passando, sendo perseguido pelo teu filho, correndo risco de vida, podendo morrer, mas ele tem uma paz junto com ele. Quem é esta paz nossa? Jesus Cristo Nazareno. O que? Eu vou deitar, vou dormir, e eu sei que eu vou levantar, porque Ele está comigo. Não troque a presença do Senhor, não troque a presença do Senhor por nada. E se você tem um chamado, permaneça, ainda estou no anonimato, permaneça fiel e justo, que Ele vai te honrar. A excelência, aleluia, de estarmos na presença do Senhor. A vitória, o estudo da vida nos ensina que só é possível com a presença do Senhor em nossa vida. Quer vencer a aflição? Quer vencer a angústia? Quer vencer? É na presença. Davi, ele nos dá uma lição desta. É na presença do Senhor que você vai vencer o pecado, que você vai vencer os vícios, que você vai vencer a libertinagem, porque o crente é liberto e não tem mais prazer no pecado. Não é que ele não seja mais pecador, mas ele não tem prazer. É diferente. Só que Davi nos ensina. E sabe que ele nos mostra mais? Ao enfrentar desafios, devemos buscar sempre a direção de Deus. Sem a direção dele, sem a presença dele, nada podemos fazer. Nada. Você está entendendo? Nada podemos fazer. Vou colocar aqui o abençoado, eu me deitei e dormi. Olha que certeza. Quem tem a paz em meia guerra para deitar? Quem tem? Hoje, se algum problema bate na nossa porta, nós já nos desesperamos. Vimos que aconteceu isso com Saul. Não tinha confiança. Ele deita, dorme, acorda e ele declara: porque o Senhor me sustentou. Quem está no controle da tua vida? Se for Jesus, dá um brado nesta noite, porque Ele é fiel contigo. Aleluia, aleluia. E eu peço a você, pare para analisar todos os cenários que Davi viveu, serviu de combustível ou condição para ele enfrentar coisas maiores que estão. Então não retroceda, continue. Se for no anonimato contra o urso-leão, trava a tua guerra. Se for contra os gigantes que duas nações estão vendo, trava a tua guerra. Vai chegar a tua hora. Espere no Senhor e seja o que? Persevere. Amém? Eu peço aos amados que se colocam em pé em nome de Jesus. Esposa do Daniel, vamos para a gente, por favor. Deixa eu colocar para a gente. Eu criei aqui rapidamente. Esse jovem de camiseta viva, camiseta pobre aqui, rapidinho. Serviço. Eu tenho ideia. Esse abraço não é abraço. Esse abraço não é abraço de alguém que pode falhar contigo. Esse abraço não é um abraço de alguém que pode abraçar hoje e amanhã não querer mais ter esse abraço. Esse abraço é: eu estou te guardando, eu estou te protegendo.
Só que esse seguinte, este abraço não é igual aos abraços que você recebia na sua mocidade, na sua infância, que agora você nem sabe mais o que é. Este abraço é o Senhor teu Deus te chamando, te abraçando e falando: eu sou contigo. Ora para ele, ora para ele. Jesus, ora para ele. Renova, Senhor, as forças do teu céu nesta noite. Enche, Senhor, é da tua presença. E os demais, coloca a mão no teu coração. Aquele que quiser receber a oração, ou aquele que não confessa a nossa fé, está aqui a primeira vez e quer aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da humanidade. Aquele que quer se reconciliar com esse Senhor que nunca falha, que nunca erra. Em nome de Jesus. Eu pergunto, Senhor.